bem? Bem-vindo aí a mais um bloquinho da aula de Física. Você já me conhece, sou o professor Marcos Veiga e estou aqui com vocês para facilitar a vida de vocês aí na Física. Hoje nós vamos abordar aqui, continuando, o tópico de dinâmica, os tipos de força. Nós temos dois tipos de força, a força a contato e a força a distância. Quando eu falo força por contato, eu falo que são dois corpos encostados interagindo entre si. Quando eu falo um exemplo de força a distância, por exemplo, a gente pode falar de um campo magnético. Esse campo magnético, exercido por um ímã, atua sobre um corpo que possui propriedades ferromagnéticas, gerando um poder de atração ou repulsão, se for o caso de um outro ímã. Abordando de novo aqui as três leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela me diz o quê? Que todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuem sobre ele for nula. Ou seja, um corpo em movimento com velocidade constante, um exemplo, um satélite colocado em órbita, permanece em movimento devido à inércia. Segunda lei de Newton é o princípio da dinâmica propriamente dita, que é a nossa equaçãozinha, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Me diz o seguinte, que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Para toda força que eu faça sobre um corpo, esse corpo exerce uma força sobre a minha mão, por exemplo. Eu ando, piso no chão. Devido ao atrito, meu pé fica preso ao chão. Empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Legal? Então, continuando aqui, gente. Vamos abordar hoje os conceitos de polias e roldanas. Primeiramente, o que é uma polia ou uma roldana? Polia ou roldana é uma simples roda com um sulco, com uma cavidade, por onde se passa uma corda ou traciona-se um cabo. A função da polia é mudar a direção da força. Um exemplo, eu quero levantar um balde, correto? Faço força de baixo para cima. Para a polia, se eu tiver uma polia presa ao teto, para que eu levante o balde, eu posso fazer uma força formando um ângulo com essa polia. Ela apenas faz o quê? Mudar o sentido e a direção da força sem mudar a sua intensidade. Mas existem outros tipos de polias. Por exemplo, a polia móvel. A móvel não. Ela muda a direção da força? Sim. Muda o seu sentido? Sim. Porém, olha, ela pode aumentar ou diminuir a sua intensidade. De acordo com um arranjo de polias móveis, você pode aumentar ou reduzir a intensidade da força que você faça para levantar um corpo qualquer. Um exemplo está aqui, Quando eu tenho um corpo pendurado para uma polia fixa, aqui atua a força-peso desse corpo. Na nossa corda, atua a nossa forcinha chamada tração. Essa tração tem mesma intensidade, porém eu mudo a direção e o sentido de aplicação dela. Já nesse outro sistema aqui, eu tenho dois corpos pendurados, cada um com o seu peso. Aqui o peso de B e aqui o peso de A, que somados são suspensos por uma roldana ou polia móvel. A móvel, a parte central dela mantém o corpo ali, já não tem nenhum contato com o suporte ou com o meu teto. Já a fixa não. A fixa tem a parte central presa ao teto. Logo, quando eu faço uma forcinha aqui, essa força tem sua intensidade diminuída devido ao arranjo que foi feito ali. A roldana móvel dissipa não, diminui a força porque ela divide parte da força com um arranjo que fica preso ao teto, no caso dela. Vamos acompanhar aqui. Associação de polias. Uma roldana fixa e várias móveis, conhecido também como talha exponencial. A força aplicada é dividida por cada polia móvel. Eu tenho uma formulazinha para determinar isso. Olha aqui, F, a força que eu vou fazer, é igual ao peso do corpo que eu quero levantar, está aqui, peso, sobre 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. No nosso caso aqui, eu tenho, vamos lá, uma polia móvel, 2 polias móveis, 3 polias móveis. De novo, como identificar? A móvel, ela é suspensa pelas cordas que passam pelo sulco dela, pela cavidade dela.
Olha aqui, 1, 2, 3. Já a fixa não, é a parte central que é presa ao teto. Vamos ver como é que ficaria esse arranjo aqui. Imagina que esse corpo tem 80 newtons de peso. Vamos ver qual a força que eu faria para levantá-lo. F igual a 80 sobre 2. N é o número de polias móveis. Quantas móveis eu tenho? 1, 2, 3. Vamos lá? 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 80 dividido por 8. Eu faria uma força de somente 10 newtons para levantar esse corpo. Entenda melhor. A força, peso, vai sendo dividida de acordo com cada cabo. Aqui eu tenho 80 newtons. Certo? 2 cabos, 40 newtons para cada cabo. Opa, de novo, mais 2 cabos. Então, nesse cabo eu vou ter 20 newtons e nesse cabo 20 newtons também. Opa, mais 2 cabos, divido de novo, 10 newtons para cada um. Então, se aqui eu tenho 10 newtons, aqui, ó, também tem 10 newtons. Logo, a força que eu faria para levantar esse peso de 80 newtons seria apenas de 10 newtons. Gente, aonde você pode ver isso funcionando tranquilamente no seu dia a dia? Nos guindastes. Hoje em dia o Rio de Janeiro está cheio de obras. Ou você pode andar pela cidade que você vai ver um guindaste sempre levantando alguma coisa. Esse guindaste funciona a partir da talha exponencial. Ele divide a força de acordo com os cabos de aço, possibilitando o motor levantar pesos extremamente altos para o mesmo. Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui da Sesgran Rio. Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio devido à ação da força de intensidade F, aplicada pelo homem da figura abaixo. Aqui está o rapazinho fazendo a força. Os pontos A, B e C são os pontos de contato entre os fios. Ponto A, ponto B e ponto C. E a superfície. A força que a superfície exerce sobre os fios no ponto A, B e C são respectivamente. Vamos lá. Imagina que aqui você tenha um peso. Pessoal, uma das coisas que eu vou falar para vocês, dinâmica, sempre desenha, tá legal? Desenha as forças para você obter a orientação na hora de montar qualquer sistema ou equação. Se aqui eu tenho peso, aqui eu também vou ter peso. Que vai ser aqui, ó, dividido por 2. Ok? Preste atenção agora. Se aqui eu dividir por 2, aqui também vai ser dividido por 2. P sobre 2 dividido por 2. Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou ter P sobre 2 vezes meio, que vai dar P sobre 4. Opa, no fio C, P sobre 2. No fio B, P sobre 4. Para fechar nossa conta, vamos lá agora. Para o fio A. Em A, eu vou ter P sobre 4, que foi de B, dividido por 2. Opa, de novo. P sobre 4 vezes meio. P sobre 8. Bom, para A eu tenho P sobre 8. Para B eu vou ter P sobre 4. E para C eu vou ter P sobre 2. Resolvendo, como ele quer, respectivamente nas ordens A, B e C, A, P sobre 8, B, P sobre 4, C, P sobre 2, opção correta, letra A, ok? Então, como eu consigo visualizar esse tipo de situação? Como um facilitador, evitando assim que eu faça muito esforço e obtenha um resultado de trabalho mais adequado ao meu sistema. Vamos lembrar só do seguinte, gente. A distância se torna menor. Eu puxo 1 metro, meu corpo sobe apenas meio metro. Por quê? Porque a polia facilita o meu esforço, porém o deslocamento se torna menor. Força de tração. É a força exercida por um cabo inextensível em um sistema entre blocos. Considere os sistemas abaixo isentos de atrito. Vamos lá, vamos analisar caso a caso. Eu tenho uma forcinha F que puxa um bloco B. Gente, dinâmica resolve-se assim. Vamos desenhar. É um Nescauzinho básico. Olha lá. Primeiro, para cá, ó. Vou fazer em preto que está ficando melhor. Para cá eu tenho minha força peso de B.
Como meu corpo encontra-se sobre um plano horizontal, aparece uma forcinha chamada normal, atuando em sentido oposto ao meu peso, ok? Em A, a mesma coisa. Opa, peso de A, e aqui está minha amiguinha também, a normal. A normal, a força exercida por um plano horizontal ou inclinado, contrária ao peso do meu corpo. Vamos lá, olha para cá agora, B e A. Entre os dois corpos eu tenho um cabo e ocorre uma lei, ação-reação, que é denominada força de tração, já que existe através dele um fio. A tração vai puxar o corpo A, que quer ficar parado em relação a B. Pela terceira lei de Newton, quando a força começar a puxar o bloquinho B, A, que quer ficar parado, também sofre a ação de uma força resultante que desloca o mesmo. Agora nessa situação aqui, vamos lá. De novo, peso de A e aqui, normal. Nota que o corpo B está pendurado. Ele tem o peso de B. Porém, como eu já tenho um fio aqui, ó, surge a minha tração. A tração puxa ele em sentido oposto ao peso de B. Mas essa mesma tração puxa quem? O bloco A. Ok? Foi? Ótimo. Vamos continuar agora no próximo slide, abordando esse assunto. Prestem bastante atenção aqui agora. Vamos calcular a tração nessa situação. Questãozinha da UFOL. No esquema abaixo, considere desprezíveis a massa da rodana, a massa dos fios e o atrito. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E T, o instante em que os blocos A e B passam pela posição esquematizada. Temos a posiçãozinha aqui. De acordo com todas as informações, inclusive as do esquema, a tração no fio F em newtons no instante T é igual a... Eu quero saber a tração neste fio aqui. Fio F. Ok? Vamos calcular isso. Galera, exercício de dinâmica resolve-se como se fosse o Nescau. Quando você aprende a preparar o Nescau, aprende a fazer algum tipo de prato, você nunca mais esquece. Então vamos entender isso. Do mesmo jeitinho, sempre. Vamos montar o sistema. Quem puxa todo mundo? Nesse caso, nós não temos atrito. Eu posso observar que o corpo B tem maior massa que o corpo A. Como a gravidade atua nos dois de maneira constante, quem vai puxar é o bloco B. Então, para cá eu já indico a aceleração para não me perder. Aqui eu tenho peso de B. Ótimo. Um fio segue uma tração que vai ser igual do outro lado. Ação e reação. Aqui, ó, está o peso de A. Vamos montar o nosso sisteminha. A primeira força do meu sistema é a força que causa o movimento. No nosso caso, peso de B. Peso de B. Quem reage ao peso de B, sentido oposto, está aqui, ó, é a tração. Então, é uma força negativa. Ambas as forças atuam em cima de um corpo, que é o bloco B. Força resultante igual a massa vezes aceleração. No nosso caso, massa de B vezes A. Segue o fio e a gente chega na outra tração. A última força do meu sistema superior é a primeira no sistema inferior. Tração na equação inferior. Menos peso de A, que atua em sentido contrário, olha lá, é igual a força resultante, que é igual a massa de A vezes A. Lindo, acabou nosso problema. Tração negativa e positiva, 1 menos 1, 0. Peso de B segue, menos peso de A, é uma adição, é igual a, já vou colocar as massas em evidência, massa de A mais massa de B vezes A. Pronto, vamos substituir. Quem é peso? Peso é a massa vezes gravidade. 6 vezes 10 para B é 60 newtons. Para A, 4 vezes 10, 40 newtons. Substituo 60 menos 40 igual a 4 mais 6 vezes A. 60 menos 40, 20. 6 mais 4, 10. A. Ou seja, a minha aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, Marcos, eu não quero saber a aceleração. Eu quero saber a tração no fio F. Para determinarmos a tração no fio F, eu tenho que calcular a tração de cada uma das partes da corda. E aí a gente tem que montar o sistema para obter a aceleração, já que a questão não me dá esses valores.
Agora que eu tenho o valor da aceleração, eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda equação, ó, e obter o valorzinho da tração. Vou usar a segunda equação. Vamos lá. Tração menos peso de A igual a massa de A vezes A. Tração menos peso de A, já calculamos, 40. É igual a 4 vezes 2. Negativo passa para o outro lado positivo. 8 mais 40, eu obtenho que a tração vale 48 newtons. Professor, e se eu quisesse pegar a primeira equação do sistema e achar a tração? Legal, e achar 48 da mesma forma. Como a tração aqui indicada é igual, eu posso afirmar que o fio F vai ter uma força de intensidade 2 vezes a minha tração. Ou seja, em F, 2 vezes 48, 96 newtons. Nesse fio aqui. Opção correta, como vocês podem observar, letra D. Ok? É bem básico, gente. Dinâmica é sempre do mesmo jeitinho. Você pegou um exercício, resolve logo, monta um sisteminha. Através do sistema você consegue determinar qualquer uma das componentes que o meu exercício esteja pedindo. Vocês que vão fazer o Enem, não se esqueçam disso. Tem que ter foco total em montar toda e qualquer equação e sistema para vocês poderem realizar o exercício e fazê-lo sem estresse e sem desespero, ok? Vamos lá. Outro tipo de força que existe na dinâmica é a força elástica. E a força elástica ela é um pouquinho diferente. Diferente por quê? Porque agora eu passo a ter uma constante, que é K. K, na verdade, é a constante elástica do material. Ela me diz o quê? De quanto esse material pode ser deformado ou comprimido. Preste atenção aqui. Eu tenho um sistema de equilíbrio onde eu tenho um corpo em repouso. Aplico uma força nesse sentido, ok? E eu desloco esse corpo até o momento em que ele comprime a mola. Essa distânciazinha aqui, ó, x, é a compressão ou deformação da mola. De quanto ela pode ser comprimida ou distendida. Lembrando que o x, como a gente trabalha com unidades, por exemplo, Newton por metro, K é a minha constante, a unidade dela é Newton por metro, o x, obviamente, também tem que estar em concordância com a constante, ou seja, em metro. Deformei esse x, esse espaço que ela foi deformada, por exemplo, 10 centímetros, 0,1 metro, é o meu x, ou um outro caso em que eu distendi a mola, alonguei a mola. Olha aqui de novo o meu valorzinho de x. Então a força elástica eu calculo como? F, que é a constante elástica do meio, constante elástica da mola, vezes a minha deformação ou elongação que essa mola sofre. Ok? Da mesma jeito que força é massa vezes aceleração, para a constante elástica, ou nossa lei de Hooke, força elástica ou lei de Hooke, F é igual a K vezes X. Ok? Vamos acompanhar uma situaçãozinha aqui, ó. Essa mola, por exemplo, essa mola da figura varia seu comprimento de 10 para 20 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam sempre, vamos tirar os dados do português, vamos entender o texto e ver o que ele está pedindo. Ele me dá uma força. F vale 4 newtons. Ok? Me diz que o comprimento dessa mola varia de 10 para 20. Então, meu X, olha, de 10 até 20 são 10 centímetros. Já jogo logo para metro. Se um metro tem 100 centímetros, 10 centímetros equivalem a 0,1 metro. Quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Determine o comprimento total, ou seja, eu quero saber L, comprimento total da mola, quando pendurarmos nela um corpo de 6 newtons. L para 6 newtons. Gente, vamos pensar um pouquinho só agora. Primeira coisa, me diga uma coisa. Eu tenho o valor da constante elástica?
Não tenho. Então, para resolver esse exercício, eu tenho que calcular K. O K, ou seja, a constante, vai ser a mesma, tanto quando o corpo estiver pendurado com 4 newtons, quando estiver com 6 ou qualquer outro peso. Vamos calcular K primeiro. Vocês já sabem, a lei de Hooke me diz que F é igual a K vezes X. Vamos deixar claro que não é o Hooke do filme Vingadores não, tá? É a lei de Hooke. F igual a 4 vezes igual a K vezes, olha aqui, em metro, 0,1. K igual a 4 dividido por 0,1, que vai me dar 40 newtons por metro. Pronto, isso quer dizer que essa mola suporta uma tensão de 40 newtons a cada 1 metro. Agora que eu já sei o valor da constante, que está aqui, ó, eu consigo determinar o comprimento que ela vai se distender quando estiver com 6 newtons. Vamos nessa? Aqui, F, de novo, igual a K vezes X. Só que agora eu utilizo 6 newtons. 6 igual a K, 40 vezes X. X é igual a 6 por 40. Vamos lá? Quanto vai dar isso aí? Se eu não me engano, 0,15 centímetros. 0,15 metros. Perdoe. Logo, eu já sei que quando eu estiver com um corpo de 6 newtons, ela vai se distender 0,15 metros. Olha lá. Então, vamos agora responder a questão. Na situação inicial, ela tem 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. Se eu vou distendê-la com um peso de 6 newtons, ela vai adquirir mais 0,15. Então, o comprimento total dessa mola vai ser, na verdade, de 0,25 metros. Ok? Presta bastante atenção. A questão não está te pedindo o tamanho da deformação dessa mola quando ela estiver distendida por um peso de 6 newtons. A questão está lhe pedindo que você determine o comprimento total da mola quando ela estiver com um peso de 6 newtons. O comprimento total é dado pelo comprimento inicial, que é de 10 centímetros, quando nada acontece, mais o comprimento quando ela estiver com um peso de 6 newtons, que é de 15 centímetros. 15 com 10, 25 centímetros ou 0,25 metros. Ok, galera? Bom, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aqui, né? Espero que toda a aula tenha sido proveitosa e que nas próximas aulas a gente possa abordar um pouquinho mais de dinâmica. Até o próximo bloco.